A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui aguardando essa live, esta aula que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com você um pouquinho mais de conhecimento. Você vai aprender sobre as cartas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 cartas especiais que vai falar muito ao teu coração, vão falar muito ao teu coração, e você vai aprender um pouquinho mais sobre o Apocalipse, um pouquinho mais sobre escatologia, um pouquinho mais também sobre a história da igreja. Vai ser um tempo de crescimento e é muito bom ver que antes de começar a live aqui, nós já temos centenas de pessoas aguardando para essa live começar. Nós estamos aqui muito empolgados com esse momento e eu espero que você também esteja muito empolgado para você poder aprender. Pegue um caderno aí na sua mão, uma caneta para você poder anotar. Vai colocando os comentários aí que eu estou lendo agora. No meio da aula eu não vou conseguir ler os comentários, então aproveite agora, comente aí de que cidade você fala, que igreja que você é, só para você se apresentar enquanto o pessoal vai chegando. Já temos aqui centenas de pessoas para acompanhar esta live. Hoje você vai aprender sobre Éfeso, a primeira carta do Apocalipse. Hoje você vai aprender sobre Éfeso. É uma série, nós acreditamos que essa série vai ser bênção para você. Você que tem curiosidade para aprender sobre esse assunto com relação às cartas do Apocalipse, né? E você que é uma pessoa e uma ideia equilibrada sobre o assunto, sem muito florear, é o que realmente a Bíblia fala, e nós preparamos esta série gratuita para você, online aí na sua casa, para você aprender com a gente aqui no teu lugar e crescer nessa parte das escrituras, ok? Vamos lá, tem muita gente chegando aqui, ó. Maria Lopes de Goiânia, Goiás, a Luísa Lima é de São Paulo, capital, o José é de Pernambuco, olha quanta gente aí, ó. O Misael é de São João da Barra, a Antônia colocou um glória a Deus aqui, a Arielle é da ICP Bonito, Mato Grosso do Sul, a Maria Lopes é da Assembleia de Deus, né? O Marcelino já tá reclamando da iluminação aqui, não tem jeito, viu, Marcelino? Essa iluminação aqui, a minha webcam não tem condição aqui, né? Mas vamos lá. Que mais? Ó, tem gente de Osasco aqui, o Jefferson é de Osasco, o Paulo é de São Gonçalo, a Regina é da CCB aqui da Praia Grande, o Rosenda é de Tocantins, né? A Eduarda é de Arapiraca, Alagoas, a Emília Borges é de São Miguel, interior de Goiás, né? Que mais? Olha aqui, ó, o Adeilton aí da Igreja Batista Tabernáculo de Deus, Salvador, na Bahia. Muita gente aqui chegando nessa live, eu tô muito feliz para poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Deixa eu explicar rapidinho como é que vai funcionar aqui, tá? Enquanto você vai comentando, é claro que eu não consigo ver a todos aqui e não consigo ler todos os comentários, vocês estão vendo aí quantos comentários estão passando, né? Primeira coisa, se você pode agora, você pode fechar os comentários, o bate-papo. Quando você fecha os comentários, vai aparecer um botão de compartilhar. Você pode compartilhar essa live. Ou então você pega o seu celular, você recebeu o link ou pelo Telegram, ou no seu e-mail, ou no seu WhatsApp. Pegue esse link e compartilhe com mais pessoas. Aproveite agora que a gente vai começar, tem mais um minutinho para começar. Convide mais pessoas, porque é uma aula gratuita, aberta aqui no YouTube para você aprender sobre as escrituras. Então, convide mais pessoas, alguém da sua igreja aí, compartilhe aí. Outra dica para você. Se você está assistindo pelo YouTube, né? Você pode, se a sua TV for uma TV Smart, você pode colocar a imagem na TV, tá bom? Você pode colocar a imagem na TV e assim você fica com o celular na mão, você fica tranquilo aí. Outra dica e um pedido também aqui para você. Tire prints da tela, conforme vai rolando a aula, tire prints da tela e depois você vai lá no Instagram e marca a gente lá no Stories do seu Instagram como @teologaroficial. Vai lá no seu Stories do Instagram e marca lá, @teologaroficial. Eu quero ver você que estava estudando, se você estava com a Bíblia aberta, tira uma foto aí depois, né, do seu ambiente onde você está, printa a tela ou tira uma foto e coloca lá no Instagram para a gente saber quem é que está acompanhando a gente aqui também lá no Instagram, tá bom? Bom, vamos lá. É o seguinte... O que mais que eu ia falar de recados aqui? Daqui a pouco eu vou falar outro recadinho, deixa eu puxar pra cá. Daqui a pouco vocês vão comentando mais, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu tô sozinho aqui como sempre, né? Porque minha equipe fica lá nos bastidores pra me ajudar.
Milene, que aparece aí, Milene Oliveira, ela é da nossa equipe. A Pri Amoroso, que aparece aí, também é da nossa equipe, tá? O Marcelino também é da nossa equipe. Então, se aparecer algumas pessoas que têm uma chavinha, uma chave de boca, né? Essas pessoas são da nossa equipe, elas podem responder também. Nós não vamos permitir comentários ofensivos. Se você fizer um comentário ofensivo, você vai ser removido da live, tá bom? Então tenha respeito com todas as pessoas que estão aprendendo aqui também. Nós estamos querendo crescer e aprender mais sobre as escrituras. Então fique aí, não repita muito comentário. Às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta, ela coloca 10 vezes o mesmo comentário. Não faça isso, tá bom? Não faça isso. Bom, para a gente começar, como é que a gente vai começar aqui? Nós vamos começar com uma oração e depois a gente vai... Eu vou mostrando alguns slides aqui para vocês, ok? Deixa eu abrir aqui a minha tela. Tenham paciência comigo aqui. Vamos lá. Vamos orar então ao Senhor? Feche os teus olhos aí, prepare tudo, porque nós vamos começar as cartas do Apocalipse e hoje você vai aprender sobre a carta a Éfeso, ok? Vamos lá. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar com centenas e milhares de pessoas a Tua palavra. Eu peço, meu Deus, nessa noite que o Senhor venha usar a minha vida. Eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos para ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos nessa noite. Derrama conhecimento na vida de cada irmão meu que está aprendendo hoje aqui através dessas cartas. Senhor, este povo não está aqui por minha causa. Este povo está aqui por Tua causa. É um povo que segue ao Senhor, que segue a Ti. Por isso eu te peço, Senhor, fala com cada um deles, ministra o nosso coração, aquece o nosso coração, Pai, com este ensinamento. Nós queremos receber a teologia, o conhecimento das Escrituras e também o Teu poder. Se manifeste sobre nós nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, nesses minutinhos iniciais, eu quero dar primeiro para vocês uma dica aqui, tá? Rapidinha, 2 minutos, dica da semana para você, vai aparecer na sua tela. Dica da semana, você que não leu ainda o meu livro, Escravos das Heresias, eu tô deixando para você no nosso site como um frete grátis. Você pode adquirir e receber em qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá? Tá R$ 29,90, você pode parcelar em 3 vezes lá também. E assim você tem uma literatura, uma boa leitura para você nessa semana aí. Você adquire, demora um pouquinho para chegar, 3, 4 dias, uma semana, às vezes você mora muito longe, mas você vai ter uma boa leitura para você aprender um pouquinho sobre o que eu preguei de errado na minha vida e hoje eu me corrigi segundo as Escrituras. Então compre esse livro, você que já comprou, coloque aí nos comentários que você recomenda para quem já leu, né? Recomende aí esse livro também, ok? Segunda dica da semana é o seguinte, se você tem a intenção de publicar um livro, saiba que nós temos uma editora, a Editora Teologar. Então você tem um esboço, aí você tem um conteúdo e você não sabe como fazer. Ah, bispo, eu não sei como diagramar, eu não sei fazer uma capa, eu não sei como é que eu colocar um código de barras, eu não sei cadastrar na Biblioteca Nacional, eu não sei distribuir, eu não sei fazer nada. Então, eu só sei escrever o meu livro, e meu livro está aqui. Ou então eu tenho uma ideia de um livro. Pois bem, você quer publicar um livro? A gente até fez um slogan novo, né? Para nossa editora. Porque no Teologar a gente diz o seguinte, né? Se você quer estudar, teologar, né? Então a gente colocou na editora o seguinte, se você quer publicar, teologar. Ou seja, se você quer publicar um livro, você pode também usar a editora do Teologar, tá? Apertei um botão que estava faltando apertar aqui, agora deu certo. Beleza! Quero mandar um abraço aqui também para o meu amigo, Otávio Trink, que está acompanhando a live do canal Cristianismo Inteligente, né? Ele faz as lives dele lá, eu vou lá acompanhar, eu faço as minhas lives aqui e ele vem acompanhar nossas lives aqui também. Siga esse canal, Bênção Cristianismo Inteligente, ok? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, preste bem atenção agora, são centenas de pessoas aqui na live, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, que se você não escutar o que eu vou falar agora, você não vai entender o que eu vou fazer no meio da live, então preste bem atenção. O que você vai fazer agora é um curso que tem 7 aulas, tá? Você vai aprender as 7 cartas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tá?
todas as terças-feiras. Hoje é a primeira carta, Éfeso. Terça-feira que vem, você vai aprender sobre Esmirna. Na outra terça-feira, você vai aprender sobre Pérgamo e assim por diante, tá? Então, hoje nós vamos aprender só sobre Éfeso, só sobre Éfeso. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Como é um curso, ele é gratuito aqui, você não vai pagar nada para fazer esse curso. Você está aqui aberto. Agora, preste bem atenção. Eu vou gravar esse curso, eu vou dar aula, eu vou olhar para a câmera aqui, então eu não vou olhar os comentários. Não adianta você comentar. Até recomendo que você não fique comentando muito, porque enquanto você comenta, você não presta atenção na aula. Então, para tudo, durante a aula eu não vou ler nenhum comentário. Eu vou gravar um curso agora. Então, eu vou apertar o botão aqui, eu vou começar a falar, você vai perceber que eu estou falando como se fosse num curso nosso, porque eu estou gravando um curso agora, que você está tendo o privilégio de ser o pioneiro, de participar desse curso, sem eu ter lançado ainda, né? Você já está aprendendo o curso agora. Por isso que essa aula ela vai ser removida. É claro que eu vou dar um tempinho. Para quem quer assistir amanhã, não pode assistir hoje, eu vou dar mais um tempinho aí para o pessoal assistir. Mas depois eu vou remover essa aula. E eu vou cortar esse começo. O que eu estou falando agora aqui não vai sair no curso. Eu vou cortar esse começo agora, né? E depois eu vou cortar o final também. No final, eu vou responder todas as perguntas que vocês fizeram, ou pelo menos as que eu consegui, né? E aí no final você pode perguntar tudo. Aí a gente vai deixar você perguntar. Mas a hora que eu começar aqui a aula, você não vai conseguir, eu não vou ler os comentários. Então eu vou falar como se fosse um curso. Não estranhe, porque eu vou começar a gravar aqui como se fosse um curso. Deu para entender, pessoal? Então eu não vou ler. Se você tiver um comentário muito importante, a minha equipe vai estar aqui para te ajudar, mas eu não vou ler o comentário agora. Eu vou dar o curso todinho e quando acabar o curso, eu volto para cá, a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo nos comentários. Deu para entender, pessoal? Peço a colaboração de vocês e espero que vocês cresçam muito nesse momento. Deixa eu molhar minha garganta aqui. Vamos lá. Eu sei que vocês vão perguntar, né? Tem para vender a caneca do teu lugar? Ainda não tem, tá? Mas a gente está desenvolvendo aqui nossos produtos, né? Caneca, camiseta, caderno. Posso mostrar um caderno aqui para vocês? Ó, eu ganhei um caderno aqui da Priscila, que é da nossa equipe. Ela me deu, acho que foi de aniversário, né, Pri? Não tô lembrado agora. Mas olha que caderno bonito. Aqui, ó, caderno do teu lugar, ó. Já sei que você quer, né? Se você quer estudar, teu lugar. A gente vai desenvolver, tá? E aí a gente vai deixar na loja para você adquirir também. Ok? Vamos lá então, pessoal. Já são aqui centenas de pessoas, quase 1000 pessoas aqui assistindo essa aula. A gente vai começar agora, tá bom? Eu não vou conseguir olhar mais o comentário. Vamos lá. Muito bem, aluno. Seja muito bem-vindo a esta aula. Esta é a primeira aula de 7 que você vai ter aqui com este curso. Esse curso você vai aprender sobre as cartas do Apocalipse. Isso mesmo, você vai aprender sobre as 7 cartas que Jesus deixou registrado através de uma revelação que ele deu a João no livro do Apocalipse, o último livro da sua Bíblia. Você vai aprender as 7 cartas em 7 aulas diferentes. Você está vendo que nesse curso você tem 7 aulas. Cada aula é uma carta diferente, para ficar bem didático, bem divididinho, e assim você conseguir aprender de verdade sobre esse assunto. Esta primeira aula vai ser uma aula maior. Por que vai ser uma aula maior? Você está vendo que os minutos dela já são minutos um pouco mais extensos, né? Porque aqui eu vou te ensinar também um pouquinho sobre o Apocalipse, para que você entenda completamente, o que você vai aprender, eu preciso te ensinar um pouquinho do Apocalipse. Então eu vou te ensinar um pouco do Apocalipse, um pouco de interpretação do Apocalipse. E em sequência eu vou começar com a aula de hoje, que é a aula de Éfeso, a primeira carta da igreja, a primeira carta do Apocalipse à igreja de Éfeso, ok? Vamos lá? Então vai aparecer para você aí na tela, olha só, vai aparecer um slide para você. Hoje nós vamos aprender a carta à igreja de Éfeso, nesse curso Cartas do Apocalipse. Eu peço que você preste bem atenção. Cada vez que eu mudar o slide aqui, vai mudar para você também aí na sua tela, tá? Então acompanha a leitura. Depois, se você quiser, você pode voltar aqui para você poder rever a aula também, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então aprendendo. À medida que eu mudo aqui, vai mudando aí para você também. Como eu já falei,
antes de começar a te ensinar sobre a carta, especificamente a Éfeso, eu preciso te explicar os métodos de interpretação do Apocalipse, porque tem vários métodos. E aí você vai me dizer assim, qual método de interpretação que nós vamos usar neste curso? Eu vou te explicar a partir de agora, tá? Então no slide está aparecendo aí para você 5 formas de interpretação do Apocalipse. 5 formas de interpretação do Apocalipse. Veja que há discordância entre as partes, entre os estudiosos. Alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra. E eu vou te explicar aqui quais são as interpretações, tá? Vamos lá. Primeiro, existe a interpretação preterista. O que é isso, aluno? Pretérito, acho que você lembra da sua aula de português, a sua professora falava o que era do pretérito, né? O que era do passado. Então, algumas pessoas, ao ler o livro do Apocalipse, leem esse livro de forma preterista. Entende que os acontecimentos do Apocalipse já aconteceram nos primeiros séculos da nossa era, tendo o Império Romano como pano de fundo. Então, quem entende dessa forma o Apocalipse vai entender que tudo que está escrito ali já aconteceu e não vai acontecer ainda. Já aconteceu no passado, principalmente no primeiro século. Quando você entende a história sobre Nero, quando você lê a história sobre os imperadores romanos, Domiciano, que eu vou falar um pouco sobre ele nessa aula de hoje, de Éfeso, né? Quando você vê os imperadores romanos que se levantaram naquela época numa grande perseguição contra os cristãos, você pode enxergar em alguns momentos do Apocalipse aquilo que está descrito ali como algo que já aconteceu. Então, alguns estudiosos, alguns teólogos entendem o Apocalipse de forma preterista, ou seja, aquilo que está escrito não é uma coisa que vai acontecer, mas é uma coisa que já aconteceu, tá? Vamos lá. Segundo, é uma maneira histórica de você interpretar o Apocalipse. Como que é o método histórico? Entende que os acontecimentos do Apocalipse já está acontecendo em vários eventos da história humana. Então, alguns entendem o Apocalipse dessa forma, ou seja, desde o primeiro século, quando se instaurou a igreja, quando se escreveu esse livro, até hoje que nós estamos aqui, eu estou gravando esse curso no ano de 2021. Então, ao decorrer dos eventos da história da humanidade, foi acontecendo o Apocalipse. Então as pessoas pegam as catástrofes, por exemplo, o Holocausto que aconteceu com os judeus, e tentam enxergar no livro do Apocalipse estes acontecimentos. É um método histórico, é enxergar o Apocalipse durante a história da humanidade. Deu para entender aqui? Tem uma diferença entre o preterista e o histórico. O preterista entende que já aconteceu tudo no primeiro século como pano de fundo o Império Romano. O que entende de forma histórica, entende que o Apocalipse está acontecendo ao longo dos anos da história da era cristã. Tá? Então são primeiro 2 formas aqui de interpretação do Apocalipse. E você vai entender por que eu tenho que te explicar isso por conta das cartas que nós vamos ler, tá? Terceiro método, método simbólico. Entende que o livro do Apocalipse não deve ser entendido de forma literal, mas que ele se trata de um livro de símbolos e alegorias que trazem lições espirituais. Então, algumas pessoas não entendem o livro de Apocalipse como algo literal. Visto que é uma literatura apocalíptica, e eu não sei se você sabe, não existe só um livro de Apocalipse escrito, existem muitos livros de Apocalipses. O único canônico inspirado por Deus é o Apocalipse de João, que é o que está em nossa Bíblia. Mas existem muitos outros apocalipses, né? Então, que talvez você nunca viu e nunca imaginou que existiria outras pessoas que colocaram o nome Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Tomé. Então, são apocalipses que existem, por quê? Porque era uma forma de literatura da época, tá? Então, o que nós temos na Bíblia é o livro do Apocalipse de João. E algumas pessoas, por se tratar de uma literatura apocalíptica, cheia de símbolos, né? 144.000, a besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, por se tratar de um livro com muitas alegorias, muitas pessoas não entendem ele como literal. Não, isso tudo que está escrito aqui é simbólico. Você deve entender isso aqui como uma lição espiritual, porque é uma literatura apocalíptica, né? Quarto método de interpretação do Apocalipse é o método futurista.
O método futurista, e aí há uma divisão dentro desse método, né? Há dois extremos aqui, né? Há os futuristas extremos, que pensam que o livro inteiro é preditivo, ou seja, tudo que está escrito no Apocalipse ainda vai acontecer. São os futuristas extremados. Tudo que está no Apocalipse ainda vai acontecer. Agora, incluindo isso, o capítulo 2 e 3. Mas há futuristas moderados, que admitem que os capítulos 2 e 3 referem-se ao passado. Então preste bem atenção nessa forma de interpretação, irmãos. Preste bem atenção. O que é uma interpretação futurista do Apocalipse? Quem lê o livro do Apocalipse, e acho que a grande maioria entende assim, entende que o livro é futurista, ou seja, vai acontecer o que está descrito nesse livro. Não aconteceu ainda. Esse negócio de se manifestar a besta, o anticristo, o falso profeta, o novo céu e a nova terra, tudo isso ainda vai acontecer e não aconteceu. Então, quando eu leio ele de uma forma preditiva. Só que tem um detalhe. Os capítulos 2 e 3 são as cartas do Apocalipse. O capítulo 2 e o capítulo 3 são as cartas. Alguns futuristas, chamados de futuristas moderados, entendem o Apocalipse assim, olha, o capítulo 2 e 3, o 1, o 2 e o 3, estão no passado. Do 4 em diante estão no futuro. Esta interpretação é majoritária, tá? A maioria dos teólogos e dos estudiosos entendem o Apocalipse de forma futurista moderado. Os primeiros capítulos do Apocalipse estão no passado, já aconteceram. E os do capítulo 4 até o 22 são capítulos que estão no futuro, ainda vão acontecer, ainda vão se cumprir. Um período de grande tribulação, um período de novo céu e nova terra, um período de milênio que ainda não aconteceu. Então esta é a interpretação majoritária, tá? Espero que você tenha aprendido até agora um pouquinho sobre o Apocalipse. E a quinta forma é a forma eclética. Alguns intérpretes misturam todas as ideias acima expostas, de modo que nenhuma domine as demais. Então os ecléticos assim, não, é simbólico aqui, é futurista aqui, é histórico ali, não, aqui é preterista, tal, então eles são ecléticos, que também é uma interpretação majoritária também, quer dizer, a maioria são futuristas moderados e ecléticos, né? A maioria dos teólogos entendem o livro do Apocalipse de João dessa forma. Viu que legal até agora você aprender isso? Por que eu tive que te explicar isso? Porque a gente vai entrar numa parte agora e você vai me perguntar assim, tá, qual a interpretação que nós vamos usar para ler as cartas do Apocalipse? Veja como é importante isso, aluno. Por isso que essa aula ela vai ser um pouco mais extensa, né? Porque a hora que você lê uma carta do Apocalipse, você vai ler como? Já aconteceu no passado? Você vai ler como? É simbólico? Você vai ler como? É histórico, quer dizer, aconteceu em algum momento da história da humanidade? Você vai ler como futurista, quer dizer, vai acontecer ainda em algum momento da história? Então veja como é importante você saber que método você vai interpretar o Apocalipse para você ler a carta de forma adequada. Daqui a pouco eu vou te revelar quais serão o nosso método aqui, ok? Vamos lá. Neste estudo, adotaremos a interpretação futurista moderado, baseando-nos no texto abaixo. Por que é que nós vamos escolher essa interpretação? Porque em Apocalipse 1:19, veja o que está escrito. Jesus falando para João, né? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, a maioria dos teólogos entendem que no capítulo 1:19, que você está lendo aí na sua tela, nesse versículo o Senhor fala do passado, do presente e do futuro. Olha que interessante isso. Quando ele fala assim, João, escreve, pois, as coisas que você viu, passado. As que são, presente. E as que hão de acontecer, futuro.
Então, o que está escrito no livro de Apocalipse, segundo o que o próprio Jesus mandou João escrever, é coisa que ele viu, é coisa que estava acontecendo e coisas que ainda acontecerão. Não é maravilhoso você interpretar assim? E nós vamos usar este método de interpretação do Apocalipse. Há ainda uma outra interpretação, né, que eu vou trazer aqui para você, que é assim. Alguns entendem assim, como eu falei nesse slide para você, e também as cartas divididas em dispensações durante a história da humanidade. Então, junta duas interpretações, né? Futurista moderado e histórico. Quer dizer, junta essas duas interpretações. Quer dizer, Jesus falou para aquela igreja daquela época e também falou de um período da história da humanidade. Tá bom? Vamos lá? Conhecendo um pouquinho mais do Apocalipse, vamos lá, vamos conhecer como esse livro é maravilhoso, o último livro da Bíblia. Apocalipse de João, também chamado de Revelação de Deus a João. Revelação de Jesus Cristo. Aí Apocalipse 1, é o primeiro versículo do livro, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá? Então, é assim que começa o livro de Apocalipse, uma revelação de Jesus para João, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Tá? Isso foi escrito há 2000 anos atrás. O livro foi escrito por João, como nós já lemos, né, que estava preso na ilha de Patmos por ter anunciado o evangelho. Então, a ilha de Patmos é uma ilha que ficava no mar Egeu, né, e essa ilha era como se fosse uma prisão. Então, o imperador Domiciano, que foi levantado ao império no ano 81 da era cristã, ele enviou para lá João, porque João estava pregando o evangelho, ele enviou como prisioneiro para lá. A ilha de Patmos era uma ilha de prisão, e é lá que João escreve todas as coisas. Olha o versículo 9 de Apocalipse 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque ele testemunhava Jesus e por causa da palavra de Deus ele foi preso na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. É tão interessante a gente ver essa história, deixa eu mudar um pouquinho aqui a minha tela, é tão interessante nós vermos essa história, porque você imagina, ele vai colocado numa prisão e talvez Satanás pense, talvez até o imperador pense, né? Eu vou acabar com a palavra, eu vou acabar com o testemunho de Jesus, eu vou acabar com a pregação do evangelho, eu vou prender o último apóstolo, porque todos os apóstolos já estavam mortos. Eu vou prender agora o último apóstolo de Jesus numa ilha isolada no mar Egeu. Mal ele sabia que nessa ilha Jesus o visitaria e traria para ele a revelação que nos dá norte hoje como igreja. Você imagina um povo sem a revelação. Você imagina um povo sem saber o que vai acontecer no final. Você imagina um povo, como nós, igreja, sem saber, sem ter uma esperança que Jesus voltaria. O Apocalipse nos dá um norte. Nós não estamos à deriva. Nós estamos com um norte, com uma esperança maravilhosa de que Jesus voltará e nós moraremos com ele. E que tudo que está escrito ali vai acontecer, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Voltando aqui para o nosso slide aqui, vamos lá. Ele escreve o seu livro para 7 igrejas da província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Veja esse texto e eu vou te explicar o que é Ásia para você não se confundir, tá? Apocalipse 1, versículo 4, só a parte A do versículo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Agora pulando para o versículo 11, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Preste bem atenção, aluno. Quando você lê na Bíblia Ásia, não entenda como você entende hoje o continente asiático. Não entenda assim. Ásia, naquela época, era a Ásia Menor. A Ásia Menor é o que nós conhecemos hoje como Turquia.
Essas igrejas ficavam no sudoeste dessa região, né? Então, Ásia Menor não entenda como continente, o maior continente do nosso planeta. Não, não é isso. Ásia, no período bíblico, era uma região como o que nós conhecemos hoje como Turquia. Só para você entender o tamanho do lugar. Daqui a pouco eu vou te mostrar um mapinha aqui. Então, esse lugar era o que nós conhecemos hoje como Turquia e que a Bíblia chama de Ásia Menor, ok? Ásia Menor. Vamos lá. As cartas às 7 igrejas, né, e aí que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. Então você vai ver que o capítulo 2 e 3, Apocalipse tem 22 capítulos, certo? O capítulo 2 e o capítulo 3 são só cartas que Jesus enviou para essas igrejas. Então veja, olha, hoje nós vamos aprender nessa aula aqui a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui nesse texto. E depois, na próxima aula, você vai aprender sobre Esmirna, na próxima aula sobre Pérgamo e assim por diante, conforme os textos que estão aí colocados para você nesse slide aí, tá? E aí você vai aprendendo já onde que estão colocadas as cartas. Olha que interessante agora esse mapinha para você. Esse mapa é uma possível rota das cartas, né? Da onde circulou as cartas das 7 igrejas, né? Da ilha de Patmos, você está vendo ali o início Patmos, né? Depois Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então é um possível mapa. Veja que não é o continente asiático, é a Ásia Menor, possivelmente nessa região que você está vendo aí, tá? Vamos lá. Éfeso, agora conhecendo um pouquinho mais sobre Éfeso, que é a primeira aula de hoje, já entrando um pouquinho aqui em Éfeso, né? Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia. Ela foi a capital da província romana da Ásia e o maior centro comercial e portuário daquela região. A cidade de Éfeso chegou a ter mais de 300 mil habitantes, uma verdadeira metrópole de sua época. Então, hoje a gente vai aprender sobre essa carta, e é interessante você ver o seguinte, quando você vai interpretar um texto, você tem que perguntar assim, onde foi escrito esse texto? Para quem foi escrito esse texto? Como foi escrito esse texto? Em qual finalidade foi escrito esse texto? Quando você entende o que era Éfeso, você vai entender que Jesus usou a geografia, a igreja, as características da cidade para falar com aquela igreja. Então é interessante você estudar o pano de fundo disso tudo, o contexto histórico, o contexto social da época. Éfeso, então, era a capital da Ásia Menor. Estamos falando aqui de 7 cidades da Ásia Menor, dessa província, né? E 7 igrejas que vão para essas cidades. Éfeso era a capital. Então você imagina, se você mora em São Paulo, é como se fosse São Paulo capital. Né? Se você mora no Rio de Janeiro, é como se fosse Rio de Janeiro mesmo. Se você mora em Santa Catarina, Florianópolis, tá? É a capital mesmo. Né? Então Éfeso era a capital e uma cidade portuária. Ou seja, um grande centro comercial ali, né? E uma cidade que tinha naquela época 300 mil habitantes. Veja, eu moro numa cidade litorânea aqui, Praia Grande, litoral de São Paulo, que tem 300 mil habitantes, ou seja, uma cidade grande, principalmente para aquela época, 300 mil habitantes. Esta era a cidade de Éfeso, para onde Jesus enviou a primeira carta do Apocalipse, tá bom? Alguns achados arqueológicos em Éfeso, olha que interessante. Primeiro, por que eu vou falar sobre isso aqui? Você já vai entender por quê quando a gente for ler a carta. O interessante, pessoal, é que Éfeso, hoje nós temos as ruínas só de Éfeso. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês. As ruínas hoje mostram um pouquinho do que era do passado, né? E é interessante você entender que Éfeso, sendo uma cidade portuária e próximo ao mar, o mar chegou uma época que tomou Éfeso. Então a cidade foi quase que varrida, praticamente toda varrida. Quando o mar abaixou, o que ficou ali foram as ruínas. Imagina quantos achados arqueológicos há a possibilidade de se encontrar ainda em Éfeso, né? Então é muito legal. Se encontrou, e se encontra lá ainda, né, algumas ruínas do templo de Ártemis. Algumas pessoas falam Artemis, mas é Ártemis, né? O que é esse templo de Ártemis? A construção que tornou Éfeso amplamente conhecida foi o seu templo dedicado à deusa grega Ártemis, a deusa Diana para os romanos. Você vai ver, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 19,
capítulo 20, quando Paulo está passando por Éfeso, e ali tem um templo à deusa Diana. Para os gregos, o nome era Ártemis. Para os romanos, da mesma deusa, o nome era Diana, tá? Você vai ver que é uma grande confusão ali em Atos 19. Por quê? Porque Paulo vai pregando a palavra, as pessoas vão queimando os livros, vão abandonando a idolatria, vão abandonando a Diana, a deusa deles, e vão se convertendo ao evangelho. E há muitas pessoas ali em Éfeso que ganham dinheiro para fazer obras de ouro para a deusa Diana. Então os adeptos, os idólatras de Diana, ganhavam, compravam recurso, com seus recursos, compravam de ourives que faziam artefatos para a deusa Diana. Então, quando Paulo vai ali, Paulo está atrapalhando a vida econômica daquela cidade. Olha que interessante isso, né? Paulo está atrapalhando ali. E aí é uma grande confusão. E eles começam a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Por 2 horas eles ficam gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Paulo é expulso dali, Demétrio faz ali um rebuliço ali, Paulo tem que sair dali para ele não ser massacrado por aquele povo em Éfeso, né? Por quê? Por causa desse templo aí, da deusa Diana, tá? A deusa dos romanos, ou Ártemis, a deusa grega. O templo da deusa Diana, de Éfeso, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era tão suntuoso o templo que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. O templo media cerca de 3.500 metros quadrados e contava com mais de 100 colunas que alcançavam 18 metros de altura. Faz a conta aí, irmão. É muito grande. Vê quanto mede sua casa aí, 100 metros quadrados. Estamos falando aqui de 3.500 metros quadrados. Né? Então era muito grande. Outros achados. O grande teatro. Esse teatro, veja só, estou falando do passado, hein? Esse teatro que podia acomodar cerca de 25.000 pessoas. Foi o local de tumultuados protestos contra a pregação de Paulo. Exatamente esse que eu falei aconteceu nesse grande teatro aí, né? Essa confusão de Demétrio aí. Está lá em Atos capítulo 19. Foi também encontrado o ginásio de esportes. Muitos ginásios de esportes e complexos para banhos foram escavados em Éfeso, ou seja, era uma cidade que praticava esportes. Eu não vou trazer muito mais coisas aqui, mas tinha bibliotecas, a biblioteca de Celso, por exemplo, tinha, por exemplo, casas, muitas casas, era uma cidade muito grande, e, por exemplo, também a Basílica de João, que foi construída depois, mas que está também lá em Éfeso, tá bom? Deu para você aprender um pouquinho sobre métodos do Apocalipse, você aprendeu um pouquinho sobre conhecendo o Apocalipse e você aprendeu um pouquinho agora sobre conhecendo Éfeso. Tá preparado agora? Agora você vai aprender, depois de eu te mostrar essa foto aqui das ruínas de Éfeso, eu só peguei uma foto comum, você acha no Google as ruínas de Éfeso, só para você ter uma ideia de como é que é a cidade hoje, tá? Essa ruína que tá aí nessa foto ainda existe hoje, tá? Agora a gente vai começar a aprender sobre a carta que Jesus enviou a Éfeso. Preste bem atenção, aluno, eu abri a tela aqui para você. Agora nós vamos para o texto sagrado. Você vai ver que à medida que eu vou lendo o texto, a gente vai fazer uma leitura contínua primeiro, depois eu vou voltar nos versículos e explicar a carta para você. Você vai ver que de posse dessas informações que eu dei para você, de como interpretar o Apocalipse, de conhecer um pouquinho mais quem é que escreveu esse livro, como que escreveu, onde é que ele estava, em que situação ele estava, e conhecer um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, ao ler essa carta, você vai encontrar muito mais conhecimento nesses pequenos trechos que nós vamos ler agora, ok? Deixa eu molhar minha garganta aqui. Vamos lá? Eu vou te mostrar mais um pouquinho sobre alguns personagens importantes, né? Que você vai ainda aprender agora aqui, antes de nós chegarmos nos nossos textos sagrados, tá? Personagens importantes. Paulo visitou Éfeso na sua 2ª viagem missionária. Na 3ª viagem, permaneceu lá por quase 3 anos. Ele escreve uma carta aos Efésios quando estava preso em Roma. Então veja, Paulo passou lá na 2ª viagem missionária, ficou lá por 3 anos, foi pastor de Éfeso. Imagina, é uma cidade que teve como pastor o apóstolo Paulo, né?
E escreveu uma carta, o que nós temos nas mãos também, a carta aos Efésios, né? Romanos, Gálatas, Efésios, tá na sua Bíblia aí, aos Efésios, né? Uma carta que Paulo escreveu na prisão de Roma. Ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta aos Efésios. Então veja que interessante. E é legal quando Paulo passa por lá, só um detalhezinho aqui, um parênteses, né? Quando Paulo passa por lá, ele pergunta, que batismo vocês estão fazendo? Eles respondem, o batismo de João. Aí ele fala, vocês não conhecem o Espírito Santo? Não, o que é isso, Espírito Santo? Paulo ensina a eles o que é o Espírito Santo e batiza eles conforme Jesus ensinou a batizar, né? Então, eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo e ainda faziam o batismo de João. Então, isso era a capital da Ásia Menor, né? Depois de Paulo, nós temos ainda Timóteo, porque Timóteo é enviado pastor daquela igreja. Mais tarde, João pastoreou ali. Então, presta atenção. A capital da Ásia Menor teve nada mais, nada menos do que Paulo como pastor, Timóteo como pastor e João como pastor. É brincadeira, né? E essa mesma cidade que recebeu esses pastores que eu falei, 40 anos depois, recebeu uma carta de Jesus, que é a carta que a gente vai ler hoje, a carta a Éfeso. 40 anos depois, aproximadamente, Jesus envia uma carta para esta igreja. Isso é maravilhoso, isso é demais. Então vem comigo agora, vamos aprender sobre esta carta. O texto sagrado diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, Éfeso, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós lemos a carta de forma contínua, todos esses versículos de 1 a 7, para que você consiga entender o que Jesus falou. Eu vou destrinchar essa carta com você. Preste bem atenção agora, aluno, porque você vai aprender o que é que Jesus, através de João, falou à igreja de Éfeso. E olha, eu tenho certeza que essa aula Deus vai falar ao teu coração. Preste bem atenção. No versículo 1 que nós lemos, o texto sagrado diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Você vai me perguntar assim, professor, o que é isso, o anjo da igreja? Algumas pessoas entendiam, algumas pessoas entendiam erroneamente que esse anjo aí, na verdade, eram anjos, seres angelicais. A palavra anjo nesse texto é a palavra angelos, que significa mensageiro. Nem sempre, quando aparece na Bíblia a palavra angelos, a palavra grega angelos, que significa anjo, que significa mensageiro, nem sempre é um ser angelical. Então, quando a Bíblia fala ao anjo da igreja, está falando a uma pessoa, a um ser humano, ao mensageiro da igreja. Alguns vão além e vão dizer o seguinte: ele está falando com o dirigente da igreja, com o pastor da igreja. É uma interpretação também. Outros dizem assim, não, ele está falando ao mensageiro da igreja, aquele que tem a incumbência de levar a mensagem à igreja, né? Então, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. João está escrevendo as palavras de Jesus ao anjo da igreja, ao dirigente da igreja, ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso. Deu para entender? Veja que legal, que a gente vai destrinchar aqui. Eu grifei com uma cor diferente para você ver aonde é que nós estamos estudando, né?
Olha que interessante, nesse mesmo versículo, versículo 1, ele diz assim, escreve essas coisas, né? Eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você vai me dizer assim, professor, o que é isso 7 estrelas? O que é isso 7 candeeiros de ouro? Não dá para entender, nossa, como Apocalipse é difícil de entender. O que é isso 7 estrelas, 7 candeeiros? O que é isso? É um símbolo? O próprio livro do Apocalipse nos ensina. Por isso que a hermenêutica fala, a Bíblia interpreta a Bíblia. Outro texto mais claro vai dar luz a textos mais escuros. Então veja agora, Apocalipse 1, versículo 20. Olha o que está a explicação aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, Jesus está falando aqui a João, e as 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha o que você aprendeu aqui hoje. Se alguém te perguntar, o que são essas 7 estrelas? Ora, as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Aí o que são os 7 candeeiros? Os 7 candeeiros são as igrejas. Deu para aprender? Quais são as estrelas? As 7 estrelas são os 7 dirigentes, são os 7 mensageiros das igrejas. E o que são os 7 candeeiros? Então, quando você lê agora candeeiro, o que é candeeiro no Apocalipse? Candeeiro é uma igreja. E quem falou isso? O próprio Jesus. Quem falou isso? A própria Bíblia. Olha que maravilhoso você aprender isso. Não é muito legal? Vamos lá. Então você viu aqui até agora só o versículo 1. Jesus está mandando uma carta para Éfeso, endereçada ao anjo da igreja. E falou, eu sou aquele que conserva. É tão interessante também essa palavra conserva, que eu não falei aqui para vocês, né? Essa palavra conserva, irmãos, é uma palavra onde Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho total domínio sobre o anjo e sobre a igreja. Essa palavra conserva significa ele mantém, ele sustenta. Jesus está falando o seguinte, eu sou aquele que sustento, que conservo a minha igreja. A gente está falando aqui de Diana dos Efésios, que houve um grande tumulto lá, né? Expulsaram Paulo dali. Pois é, mas a pregação de Paulo permanece até hoje e a igreja que é conservada por Jesus permanece até hoje. Aquela Diana dos Efésios já não existe mais. Então, Jesus é aquele que conserva a sua igreja, é ele que domina, ele nunca perdeu o controle, nem dos anjos da igreja, nem do candeeiro que são as igrejas, ok? Vamos lá, versículo 2. Ele fala para essa igreja, conheço as tuas obras. É interessante que das 7 igrejas, Jesus fala conheço para 5. Ele só não fala conheço para Esmirna e Pérgamo. Para as outras cartas, ele fala conheço tuas obras. Eu te conheço. O Senhor Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe o que está acontecendo na igreja. Ele não sabe só o que é a fachada da igreja, ele conhece a igreja de verdade. Ele não vê só o que sai da nossa boca, ele esquadrinha e sonda o nosso coração. Jesus, ele vê aquilo que o homem não vê. Se você olha para a igreja de Éfeso, você vê uma igreja da capital, uma igreja forte. Daqui a pouco eu vou falar os elogios que Jesus faz a essa igreja. Porque há igrejas, irmãos, muito suntuosas, maravilhosas, com templos extraordinários, uma pregação lindíssima. Mas Jesus não vê só a fachada da igreja, a placa, as luzes, o templo, os ornamentos. Jesus vê o coração daquela igreja. Jesus conhece mais do que nós conhecemos. E Jesus fala para 5 igrejas, e principalmente agora para Éfeso. Éfeso, eu conheço as tuas obras. Éfeso, eu conheço, eu sei o que você fez no verão passado também. Eu conheço as tuas obras, Éfeso. Eu sei o que você faz quando você se deita, quando você se levanta. Aliás, eu sei até o que passa no seu coração. Eu sei qual é a motivação. Qual é a tua motivação? Eu sei. É isso que Jesus está falando. Conheço as tuas obras. Uma coisa que é interessante também, você que trabalha na igreja, e você diz assim, poxa, ninguém vê meu trabalho.
Ninguém vê, porque tem ministérios, irmãos, que ninguém vê. O louvor da igreja todo mundo vê, né? Quem pega no microfone, o pastor, quem está abrindo o culto, quem faz as orações, quem canta os louvores, todo mundo vê. Mas tem alguns ministérios que ninguém vê. Quero te dizer uma coisa, vou abrir a tela aqui. Quero te dizer que Jesus te vê. Jesus conhece as tuas obras. O seu trabalho no Senhor não é vão. Você que trabalha talvez no departamento infantil, ninguém dá valor, né? Porque você fica lá em cima com as crianças, depositam as crianças lá para você, lá naquela salinha do fundo da igreja, lá, e aí ninguém te vê. Jesus conhece as tuas obras. O seu trabalho no Senhor não é vão. Você que é o joelho da igreja, porque ninguém dá valor para o joelho, né? Dão valor para os pés, dão valor para as mãos que ofertam, dão valor para a boca que canta e que prega, mas ninguém dá valor para o joelho, aqueles que oram e se debruçam e se prostram diante do Senhor para falar com Deus e interceder pelas pessoas da igreja. O Senhor tem visto você. O Senhor conhece as tuas obras. Vamos lá. Éfeso, conheço o teu labor. Era uma igreja que trabalhava. Uma igreja que tinha trabalho, trabalhava mesmo. Não era uma igreja preguiçosa. Era uma igreja realizadora. Uma igreja que trabalhava com muito labor, com muita labuta, com muito trabalho, ou seja, que se dedicava à obra de Deus mesmo, sem reservas. E Jesus elogia essa igreja. Veja, Jesus está vendo o trabalho daquela igreja. Ele fala mais. Conheço a tua perseverança. E aqui, irmãos, vai uma lição para nós também, porque ser perseverante hoje em dia é muito fácil. Perseverar aqui nesse curso, talvez você está assistindo aí pelo seu dispositivo, num lugar climatizado, num lugar adequado. Agora, aí servir a Deus numa época em que o imperador se levantava, por exemplo, Domiciano, esse que prendeu João na ilha de Patmos, foi considerado pelos estudiosos como o segundo Nero. Tamanha a crueldade que ele fez contra os cristãos e contra as pessoas daquela época. O imperador se levantava e ele se proclamava Deus. Havia o culto ao imperador. E qualquer pessoa que não cultuasse ao imperador, e obviamente que um cristão não faria isso, essa pessoa seria perseguida, seria torturada, seria morta. Jesus fala para Éfeso, Éfeso, vocês são perseverantes. Vocês suportaram as perseguições com muita firmeza. Vocês permaneceram firmes na rocha. Vocês ficaram firmes até o fim e Jesus está vendo isso. Jesus viu a perseverança daquela igreja, firme, mesmo com o risco de perder a cabeça. Aquela igreja ficou em pé, firmada em Jesus Cristo. O que mais? No próprio versículo 2. Vocês não podem suportar homens maus. Aquela igreja não suportava a maldade. Aquela igreja não podia ver pessoas que não tinham uma conduta cristã. Era uma igreja que repreendia e disciplinava as pessoas que faziam maldade, homens maus. E homens maus aqui nesse texto, eu vou completar com o próximo slide, é aqueles que se declaram apóstolos. Os que Éfeso colocou à prova, diz o texto que você está lendo aí, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Era uma igreja ortodoxa, não aceitava os falsos profetas, intolerantes com as heresias. Colocaram à prova as pessoas naquela época, os pregadores saíam de forma itinerante, pregando e dizendo o seguinte, eu sou apóstolo de Jesus. E muitas igrejas acolhiam essas pessoas, a gente vai estudar sobre isso nesse curso. Mas Éfeso não acolheu essas pessoas. A igreja de Éfeso colocou à prova e disse, vocês não são apóstolos nada. Vocês não são as legítimas havaianas. Vocês não são verdadeiros apóstolos de Jesus. Se intitularam apóstolos aí e se dizem apóstolos, vocês não são. Vocês não são. Uma igreja que prezava e zelava pela ortodoxia, pela doutrina, como está em falta hoje em dia isso, né, irmãos? Uma igreja que preza pela doutrina, que não se desvia da verdade, que é, deixa eu abrir aqui a tela, que é intolerante
às coisas erradas, ao desvio doutrinário que tem levado muitas pessoas à perdição, que tem enganado muitas pessoas, talvez na teologia da prosperidade, talvez na teologia do poder, né? Eu vou te dar poder, eu vou te dar carga, eu vou te dar unção. Talvez a teologia do medo. Se você sair dessa igreja, as coisas vão acontecer, as coisas ruins vão acontecer na sua vida. Se você não der o seu dinheiro, você não vai ser abençoado. E coisas lamentáveis que nós vemos hoje em dia, por quê? Porque a igreja hoje não é mais ortodoxa como a igreja de Éfeso. A igreja de hoje não preza mais pela doutrina e pela sã doutrina, não combate mais as heresias. É uma espécie de deixa viver, deixa passar. As igrejas hoje não zelam pela palavra e não preservam a palavra como ela é. Aquilo que é pecado não é dito mais como pecado, já ficou uma forma relativa. Cada um tem a sua verdade. Não, precisamos entender. A Bíblia precisa ser pregada como ela é. O que é pecado, doa a quem doer. Se as pessoas estão ofendidas, deixem que se ofendam, porque é a palavra de Deus e ela merece ser pregada como palavra de Deus. A igreja de Éfeso, como você está vendo aí no slide, é uma igreja ortodoxa que preservava a palavra de Deus e que zelava pelo bom andamento das pessoas que frequentavam aquele local. O que mais? Vamos para o versículo 3. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome. Nós já falamos aqui um pouquinho de perseverança. Provas por causa do meu nome. Ser crente em Éfeso, eu falei aqui já, não era muito fácil. Lá ficava um dos maiores centros de culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Tinha o templo da deusa Diana com as prostitutas cultuais. É interessante você ver o seguinte, o texto bíblico fala bem assim, no original, né? Prostituta santa. Aí, para traduzir para nós entendermos um pouco melhor, fica prostitutas cultuais, né? Que muitas pessoas não entendem o que é isso. Eram pessoas que se dedicavam aos seus deuses através do sexo. E essa cidade portuária, que geralmente tem a imoralidade e a prostituição como base da sua metrópole ali, Éfeso não era diferente. Então, eles suportaram prova por causa do nome do Senhor, não se rendendo à imoralidade, não se rendendo ao culto ao imperador, não se rendendo à idolatria da deusa Diana. Eles suportaram provas por causa do nome do Senhor. E aí, Jesus elogia, e vocês não te deixaste esmorecer. Que palavra Deus traz para nós hoje? Você talvez está sofrendo provas por causa do nome do Senhor. Às vezes na sua própria casa, porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E Jesus falou que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. E muitas vezes o que acontece é uma divisão do crente com o não crente. O homem natural não entende as coisas do Espírito. E talvez você na tua casa está sofrendo uma perseguição, porque você se converteu, porque você não aceita mais as coisas erradas, porque você quer consertar a tua vida. Talvez seus amigos, você já não cabe mais naquele hall de amigos ali, porque você já não se enquadra mais com aquelas coisas mundanas. E você é perseguido, talvez taxado de careta, de bitolado, de fanático. Mas é interessante que Jesus está elogiando aquela igreja porque está sofrendo provas por causa do nome dele. Eu tenho certeza que Jesus, você que está sofrendo perseguição por causa do nome do Senhor, eu tenho certeza que Jesus está olhando para você e louvando a sua vida, dizendo assim, olha, esse homem, essa mulher, esse meu servo, essa minha serva é perseverante e suporta prova por causa do meu nome. Quarto versículo. Tenho, porém, contra ti, e aqui começa as críticas do Senhor. O Senhor pega essa igreja e ele mostra que ele conhece as coisas boas e as coisas ruins. Quem olha para Éfeso e vê a fachada da igreja da capital, e vê uma igreja ortodoxa, vê uma igreja rica, a mais importante, a sede das igrejas ali daquela Ásia Menor, que teve como pastor Paulo, Timóteo, João. Jesus olha para aquela igreja ali e fala, igreja, vocês são igreja realizadora. Vocês têm obras, eu conheço o teu labor.
Eu conheço a tua perseverança, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o entusiasmo. Abandonaste o primeiro amor. Eu coloquei no slide para você ler comigo. Abandonamos nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. As pessoas amam mais o trabalho e mais a teologia do que o próprio Senhor Jesus. O noivo repreende sua noiva pelo esfriamento do seu amor, pela falta de desejo pela presença de Deus, pelo ativismo religioso, pela ortodoxia sem amor às vidas. Jesus fala: vocês, Éfeso, são uma igreja linda, abençoada, uma igreja da sede aqui, uma igreja top. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês têm ortodoxia, mas não têm amor. Vocês têm obras, mas não têm a motivação certa. Vocês não desejam mais a minha presença. Meu irmão querido, cuidado com isso. Cuidado para você não se relacionar apenas com as atividades da igreja e esquecer de se relacionar com o Deus da igreja. Cuidado para você não entrar num ativismo religioso e de repente você nem perceber e o Senhor já se retirou de você, como foi com Sansão. Diz a palavra que ele nem percebeu e o Senhor já não estava mais com ele. Cuidado para você não se acostumar com a presença de Deus. O Senhor então vem através dessa palavra e traz uma censura para aquela igreja. Veja o próximo slide. Éfeso conseguia examinar os outros, mas não conseguia examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Crentes que sabiam a teologia, mas esta verdade não os comovia. Preste bem atenção, aluno. Eu sou um teólogo, eu sou um pastor, eu sou um professor, eu amo a palavra de Deus, eu amo teologia. Aqui estão os meus diplomas na minha parede. Só que se essa teologia não mudar a minha vida, essa teologia é uma teologia morta. A teologia que vale é a teologia que muda a nossa vida. É a teologia que enquanto eu estou falando e ensinando para você a palavra de Deus, você sente a presença de Deus no seu coração. É a teologia que não mexe só com o seu cérebro para te deixar mais confuso. A teologia não esfria o crente, não. A teologia faz você crescer na fé. A teologia te alimenta. A teologia verdadeira, a ortodoxia verdadeira, é aquela que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não posso deixar a ortodoxia de lado, as Escrituras de lado, e também não posso esquecer o poder do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo. É luz das Escrituras e calor do Espírito Santo. E quando você junta as duas coisas, de luz e calor, você aprende a palavra, você aprende as Escrituras, porque Jesus falou, aliás, o profeta Oséias falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Você aprende as Escrituras e a palavra para você é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E você aprende a viver a presença e sentir a presença de Deus, que é o que realmente vai transformar você. É o Espírito que vai te convencer do seu pecado. É o Espírito que vai te encher da unção dele para que você faça a obra dele. É ele que vai te capacitar. Jesus falou para os seus apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor quer te capacitar hoje com esse curso através das Escrituras, mas também com o poder de Deus que você está recebendo aí na sua casa. Vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui. Deixa eu molhar minha boca. Se essa verdade não comover você, tá nesse slide aí, né? Se essa verdade não comover você, meu irmão, é em vão esse curso que você está fazendo agora. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O versículo começa: lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus nos orienta a lembrar. Precisamos retornar, irmãos. Talvez você está me assistindo aqui e você caiu. Talvez você pecou.
Aliás, minha pergunta para você é o seguinte: o que te fez cair? Aonde é que você parou? Em que ponto você se desviou? Onde é que nós caímos? Preste bem atenção, irmãos. O que te fez parar? Por que você parou? Por que você voltou atrás? Por que você abandonou? Meu irmão, você ainda não percebeu que homem é homem e Deus é Deus? Foi o teu pastor que te magoou e você parou? Foi uma decepção muito grande que você sofreu no seu ministério e você abandonou? O Senhor quer falar com você hoje ao teu coração, porque eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui apenas fazendo uma aula para você, para jogar palavras ao teu coração, para te deixar feliz. Não, a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Eu não estou aqui para adocicar a palavra, para ficar agradável aos teus ouvidos. Eu estou pregando aqui também a palavra de Deus para você. Lembra de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu. Leia esse texto junto comigo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde é que caiu? O que foi que aconteceu? Você não suportou as provas? Você não entendeu que homem é homem e Deus é Deus? É necessário você, então, nesse momento, lembrar, refletir, avaliar e saber o que aconteceu com o teu coração. Quem é que penetrou no teu coração? Oh, Ananias e Safira, quem encheu o teu coração? Por que você deixou Satanás encher teu coração? Cuidado, lembra-te de onde você caiu. Versículo 5 ainda. E arrepende-te. Não é só lembrar, não basta saber, é preciso se arrepender. Arrependimento é uma atitude, não uma emoção. Aprenda isso. Arrependimento não é você, eu estou me sentindo tão arrependido. Arrependimento é uma atitude. Arrependimento é uma atitude. Só um minutinho, só um minutinho. Pois não? Tá me ligando? Tem alguma coisa acontecendo aqui porque minha equipe me ligou, né? Minha equipe me ligou e eu atendi aqui agora. Só um minutinho, pessoal, porque se minha equipe tá me ligando... tá travando muito, né? Tá falando aqui, a Priscila tá falando, deixa eu ver se é isso. Entendi, a tela cheia trava, né? A tela cheia trava, entendi. Beleza, obrigado, equipe, obrigado, tá? Vamos lá, eu vou ficar aqui com a tela fechadinha então, tá? Tá usando muito da minha CPU aqui. Voltando aqui, né? Obrigado, pessoal, por ter me avisado aqui, tá? Então vamos lá. Arrependimento não é você ter uma emoção, sentir uma emoção. Arrependimento é você mudar de atitude. Arrependimento é você fazer uma metanoia. Metanoia é mudança de mente. A palavra arrependimento é metanoia. Você vai mudar de mente. Você vai mudar a sua atitude. É uma mudança de pensamento. É uma mudança de direção. Presta atenção numa coisa, irmãos. A palavra de Deus vai mudar a sua prioridade. A palavra de Deus vai mudar a sua prioridade. Quando a palavra de Deus não mexer com você, não mudar a sua vida, você não encontrou a palavra de Deus de verdade. Há pessoas que falam assim, eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com Jesus. É verdade, mas a sua vida está igual anteriormente. A sua vida não mudou em nada. Como a vida não mudou em nada? Você não teve um encontro com o Senhor verdadeiro. O Senhor fala para aquela igreja, arrepende-te, arrepende-te. Volta à prática das primeiras coisas. Jesus ali, irmãos, oferece à sua noiva a chance de um recomeço. Voltar às práticas de uma noiva apaixonada. Noiva de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo, volte a praticar as primeiras coisas. Volte ao primeiro amor. Jesus está oferecendo aqui um retorno. Jesus é a solução para aquela igreja. Ele diz assim, volte agora ao primeiro amor. Volte agora à prática das primeiras obras. Volte agora a fazer aquilo que você fazia no começo, quando você se converteu. Meu irmão querido, você que se converteu há um tempo atrás, talvez entrou numa rotina,
perdeu o entusiasmo, perdeu o amor, está fazendo a obra de forma mecânica, está fazendo a obra de forma aleatória, já está indo para rotina, sem prazer algum. Nesse momento, você precisa voltar, lembrar de onde você caiu, se arrepender e voltar ao primeiro amor. Sabe aquela pessoa apaixonada? Acontece isso também nos casamentos. Que Deus faça você voltar ao primeiro amor no seu casamento. Essa é a palavra da carta aos Efésios. Veja agora, ainda no versículo 5. Senão, ele fala, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro. Nós aprendemos lá no comecinho dessa aula o que é candeeiro. Você sabe o que é candeeiro. Perdão. Candeeiros são as igrejas. Se você não mudar, Éfeso, eu vou mover a sua igreja. Uma advertência caso houvesse uma desobediência. Candeeiro foi feito para brilhar. Se não brilhar, é inútil. Hoje Éfeso não existe mais. São apenas ruínas. Ou seja, Jesus falou com aquela igreja, mandou uma carta para aquela igreja. Eles não deram ouvidos para a voz de Jesus, não voltaram ao primeiro amor. Hoje, esta igreja não existe mais. Hoje, Éfeso é apenas ruínas. Uma igreja que não brilha, uma igreja que não está ali mostrando o seu valor para o mundo, uma igreja que só engorda, e uma igreja que não mostra a luz de Jesus para todo mundo. Jesus é a luz do mundo. Essa igreja é uma igreja inútil. Jesus vai tirar esse dom e vai dar o que tem 10. Se Deus te deu um dom e você não usa, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Deus tirar esse dom então, porque ele é inútil. Ele é inútil. Veja comigo agora o versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Há poucas instruções históricas e bíblicas sobre quem são esses nicolaítas. Alguns seguidores de Nicolau. Nós temos em Atos 7, na escolha dos diáconos ali, né? O Nicolau, alguns acham que são seguidores dele, mas é uma suposição, é uma interpretação. John Stott diz que os nicolaítas, destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo, um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Eles estimulavam a imoralidade. E aquela igreja não aceitava e odiava as obras dos liberais, que não eram conservadores, que não preservavam a palavra, dos nicolaítas. Alguns dizem que os nicolaítas eram idólatras. Então, Jesus elogia de novo a igreja. Olha, você tem a teu favor que vocês não aceitam essas coisas. Vocês não aceitam os nicolaítas. Vocês não aceitam isso. Né? E aí Jesus está elogiando essa igreja. E por fim, veja só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão no passado, na Bíblia, era quem tem ouvidos, ouça. No Apocalipse é quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para eu ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja, está agindo na igreja. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Abra o seu ouvido para você ouvir a voz do Senhor. Agora, olha que interessante. Ao vencedor. Que vencedor? Alguns vão entender o seguinte, né? Ah, professor, vencedor é aquela pessoa que tem muitos bens. Tem um bom emprego, ela venceu, ela conquistou muitas coisas, ela ganhou na loteria, ela é um vencedor. Não. Vencedor na Bíblia, a vida vitoriosa não é uma vida de luxo ou conquistas, mas uma vida daquele que perseverou até o fim. O vencedor é aquele que venceu o pecado, aquele que suportou provas, aquele que ficou firme até o fim, aquele fiel a Jesus Cristo. Esse é o vencedor. Ao vencedor, aquele que perseverou até o fim, ao vencedor vai acontecer o quê? Eu vou dar que se alimente da árvore da vida. Ah, eu deixei o melhor para o final. Se alimente da árvore da vida. Que árvore da vida é essa, professor?
A árvore da vida foi criada por Deus e colocada no jardim. O homem, ele podia comer da árvore da vida, Adão e Eva, e podia comer de todas as árvores do jardim. Só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, se eles comessem, eles morreriam. A árvore da vida eles poderiam comer tranquilamente, é o que dava vida para eles. O Senhor colocou ali naquela árvore da vida como se fosse uma fonte de juventude, de forma sobrenatural. Eles comiam e viviam para sempre. Então, assim que o homem come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor vai lá e impede, com um querubim, com uma espada, impede que essa árvore da vida fosse alcançada. O acesso à árvore da vida foi interrompido. Olha que interessante. Por causa do pecado, o acesso à árvore da vida foi interrompido. Mas por causa de Jesus, o acesso à árvore da vida é devolvido ao homem. Isso é maravilhoso, porque nós não temos acesso hoje à árvore da vida. Mas nós teremos acesso a essa árvore lá no final dos tempos, está lá em Apocalipse 22:2, quando nós tivermos de novo acesso a esse caminho. Olha que interessante, o Senhor colocou um querubim ali para fechar o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. O Senhor colocou um querubim para fechar o caminho para a árvore da vida. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que vai te dar de novo acesso para a árvore da vida. Portanto, você, meu irmão, você que é um vencedor, você que é fiel, se você caiu, lembre de onde você caiu, se arrepende, volte ao primeiro amor, volte agora à prática das primeiras obras. E o Senhor te dará acesso à árvore da vida. Glória a Deus por isso. Conclusão dessa carta para finalizarmos aqui. A carta à igreja de Éfeso é recheada de elogios e críticas, feitas pelo Filho de Deus. Jesus elogia o trabalho, a perseverança e a ortodoxia daquela igreja, mas censura a frieza, o abandono do entusiasmo e da verdadeira motivação para servir. Quer dizer, a igreja tem obras, tem trabalho, perseverança e doutrina, mas é fria, não tem entusiasmo, não tem amor, não tem motivação. A carta oferece uma renovação aos cristãos, desde que haja arrependimento e um retorno ao primeiro amor. Eu espero que esta aula tenha te ensinado um pouco mais sobre essa carta de Éfeso. Eu espero que você tenha crescido um pouco mais aqui. Estamos começando agora nessa jornada. Serão 7 aulas que você vai aprender sobre essas cartas. Essa foi um pouquinho maior, porque eu te expliquei um pouquinho sobre o Apocalipse também. Eu espero que você tenha aprendido muito sobre esta carta neste momento. Faça o seguinte aí na sua casa. Leia a Bíblia. Leia Apocalipse 2, de 1 a 7. Faça esse devocional, se alimente dessa palavra porque ela tem muita coisa para falar com você, tá bom? Bom, eu fico por aqui nessa aula e eu te vejo na próxima aula. Bom, pessoal, eu terminei de gravar aqui, né? Eu vou tentar abrir de novo. Eu falei para vocês que eu estava gravando um curso e você está aprendendo aqui, tá? Então, eu tenho mais uma coisinha para fazer com vocês aqui, uma surpresa. Deixa eu abrir. Quer dizer que quando eu abro a tela fica travando, é isso? E a minha equipe teve que me ligar aqui. Vou abrir a tela de novo agora. Tá bem ruim aqui a minha CPU mesmo. Agora eu tô vendo o que tá acontecendo aqui, né? Mas tudo bem, tô abrindo aqui. Vamos lá? Pessoal, eu tenho mais um negocinho para falar para vocês. Não vai embora não, tá? Não vai embora não. Quem foi embora, perdeu, tá? Depois você não vai falar que eu não te avisei, tá? Não, deixa eu fazer agora, daqui a pouco você faz algumas perguntas aqui, tá bom? Vamos voltar para cá? Vamos voltar para cá, rapidinho, ó. Isso aqui é o último slide, né? Presta atenção, 2 minutinhos que eu quero falar com você. Você quer aprender mais? Você quer mais conhecimento? Você pode ir além do que eu já mostrei para você. Eu quero te oferecer o nosso curso de escatologia. São 7 módulos, 35 videoaulas, 358 slides, uma apostila completa para você desfrutar, certificado de conclusão para você colocar aí na sua parede que você vai ser um escatólogo e também um plantão tirar dúvidas, você vai ter acesso a mim, porque aqui eu não consigo ler todos os comentários, né? Mas no curso você pode comentar, pode perguntar e
todas as suas perguntas nós vamos responder. É o nosso instituto, o Instituto Teologar. Junto com este curso, eu vou te dar alguns bônus. Vou te dar outro curso, tá? Que é o curso de Marxismo, Cristianismo e Marxismo, Cosmovisões em Conflito. E te dar também mais 4 bônus aqui, tá? É o Kit Panorama. Você vai aprender o panorama do Antigo e do Novo Testamento, todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vou te dar também a apostila de homilética, ou seja, uma apostila que vai te ensinar a ministrar e a preparar sermões, sermão expositivo, sermão temático, sermão textual. Vou te dar também o módulo de angelologia, para você aprender sobre os anjos, sobre anjos caídos, anjos do Senhor, querubim, serafim, tronos principados, dominadores, todas essas coisas interessantes nesse módulo. E vou te dar também 10 e-books apologéticos. 10 e-books apologéticos. Esse é tudo que você vai ganhar no curso. Você vai fazer o curso de escatologia, é um curso maravilhoso, são 35 aulas numa plataforma específica para você aprender, né, sobre esse tema, uma apostila completa, um curso completo para você aprender sobre os fins dos tempos, tá? Tudo isso aí por R$12,48. Tudo que eu estou mostrando para você por R$12,48. O link está na descrição aqui do vídeo, tá? Se você quiser aprender mais, na descrição do vídeo tem um link para você clicar. Aqui você vai lá, vai encontrar nossa página, vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse curso, se matricular e fazer parte de uma turma de alunos aqui do Teologar. E você vai aprender escatologia com a gente. Escatologia individual, cósmica, coletiva, o plano escatológico, o que é tribulação, milênio, novo céu e nova terra, os eventos da tribulação, as semanas de Daniel, o arrebatamento da igreja, tudo isso você vai aprender com textos bíblicos no nosso curso de escatologia. Se você está interessado, clique na descrição aqui abaixo para você poder fazer o nosso curso. Ok, pessoal? É isso. Vamos para os comentários, agora eu vou ler aqui, prometi para vocês que eu ia ler. Vamos lá, pessoal, olha, foi uma loucura aqui, né? E eu não sei como é que foi, depois eu vou ver a gravação, como é que ficou. Mas a minha CPU realmente está usando muito da minha CPU aqui. Vamos lá? Ó, o Wagner está falando assim, ó, fiz o curso de escatologia pelo Instituto Teologar, muito, mas muito edificante e recomendo, tá? E o Wagner fez e está recomendando para você também, tá? Tá travando já, né, pessoal? Tá usando 84% aqui da minha CPU. Mas vamos lá, vamos ver como é que dá aqui. Vou fechar os slides, vamos ver se melhora aqui. Vamos ver se sai. Aqui, opa, o que eu fechei? Fechei o que aqui? Não fechei nada. Ah, fechei aqui, agora sim, fechei. Vamos ver se dá uma melhorada aqui e dá para aguentar aí. Vamos fazer comentários? Vocês têm dúvidas, pessoal? Vamos lá. Pode perguntar aqui, tá? Pode perguntar. Vamos lá. Sorteio um curso no final. Não, hoje está sem vagas para sorteio, tá? Vamos lá. A Anne falou, eu quero. A Jailda, eu quero aprender. A Maria, eu quero. Preciso conseguir um trabalho. Amém, Maria. Que Deus te dê um trabalho, né? Faz no boleto? Faz no boleto, mas é à vista, tá? A vista tem desconto. Fica 497 à vista, tá? 497 à vista, ou até em 12 vezes de 48 e 42. 12 de 48 e 42, tá? No boleto não dá para parcelar, só no cartão de crédito. Pode ser cartão de crédito de terceiro, tá bom? Você pode pegar outra pessoa também. Bom, façam perguntas sobre o curso, o que vocês acharam aí da aula de Éfeso, semana que vem é Esmirna, pode perguntar que eu vou respondendo aqui, tá? Vamos lá, o Rafael tá perguntando aqui, ó, Bispo, a doutrina dos nicolaítas teve origem, por acaso, na pessoa do Nicolau, mencionado em Atos 6, versículo 5? Foi o que eu falei, Rafael, alguns acreditam que sim. Mas juntar isso, porque ó, Nicolau era um nome comum. Por exemplo, na Bíblia, quantas Maria tem? Já até se confunde que Maria que é, né? Quantos Tiago tem? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de Jesus, né? Então, quantos Judas tem? Tem 6 Judas, Judas Iscariotes, e tem um monte. Então, assim, tem Judas, irmão de Jesus. Então, alguns entendem, o único Nicolau que aparece na Bíblia é esse em Atos 6. Será que é o mesmo? Não dá para cravar e garantir, tá bom?
A Ana Aragão disse assim, foi uma bênção, Bispo Tardes. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. A Antônia está perguntando assim, quanto custa o livro Escravos das Heresias? R$ 29,90, tá? R$ 29,90. Wagner da Silva Passo, tem algum livro sobre as cartas? Olha, os comentários bíblicos, Wagner, falam sobre as cartas, né? Todos os comentários que eu tenho aqui falam sobre as cartas do Apocalipse. Você pode comprar um comentário bíblico e você vai ter comentários sobre as cartas, tá? Diogo Freitas. Diogo Freitas, em identificar quem era apóstolo e quem não era. Tipo assim, como identificar, né? Você quer perguntar como quem era um apóstolo e quem não era? Olha, a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis, Diego. Pelos frutos você conhece quem é, quem não é, né? E assim, apóstolo, pessoal, apóstolo mesmo, só tem 12. No livro do Apocalipse tem 12 tronos para 12 apóstolos. Não tem 13, 14, 15. São 12. É que a Bíblia chama também outras pessoas de apóstolos, como por exemplo Barnabé. Em Atos 14, a Bíblia chama Barnabé de apóstolo também. E ele não era um dos 12. Então tem duas categorias de apóstolos na Bíblia. Tem os apóstolos como os 12, ou seja, os 12, né? E tem os apóstolos que não são os 12, que são os enviados de Deus, os missionários. Tá? Vamos lá. O José falou sua aula foi top, Paulo muito edificante, muito bom. A minha sua aula, você é uma bênção essa aula, muito bom. Bispo maravilhoso, glória a Deus. Eu perdi quase a metade. Vai conseguir assistir depois? Vai. Eu vou deixar mais um tempinho, tá? Amanhã, depois, aí você pode acessar e assistir, tá bom? O que mais? O que mais aqui? Tô tentando achar perguntas aqui. Se tiver perguntas, eu vou lendo aqui, tá, pessoal? Aqui, a Sudinel. Bispo, eu confesso para o senhor que das aulas que eu já assisti com o senhor, essa foi uma das melhores, pois muito tocou meu coração, abalou minhas estruturas. Que bênção. A Marilene está perguntando, como eu faço para comprar um comentário bíblico, né, Marilene? Olha, na internet, né, você pode comprar um comentário bíblico expositivo, como esse aqui, ó. Esse aqui é do Earsby, né, esse comentário aqui. Esse comentário, tá travando um pouco a minha imagem, né, infelizmente. Mas esse comentário aqui é um comentário expositivo. Tem o comentário do Hernandes Dias Lopes, que também é expositivo. Tem o comentário histórico-cultural da Vida Nova. Tem comentário popular do William MacDonald. Aí você pode escolher na internet e comprar, certo? O que mais? Maravilhosa essa aula. Vai ter PDF? Não tinha que anotar. Vou deixar aí, você pode anotar, pode tirar print da tela, tá? Não vai ter esse PDF, porque esse PDF vai ficar para quem... como eu já falei, eu gravei um curso, né? Quem fizer esse curso vai ter esse PDF, tá bom? A Miriam falou, cheguei agora. Não fique triste, Miriam, porque você pode assistir depois, tá bom? Vamos lá. As cartas representam as fases da igreja? O Walter Cabral está perguntando. Algumas pessoas entendem, Walter, que as cartas são dispensações, né? E que são distribuídas na história da igreja. Então, Éfeso foi o primeiro século, até o segundo, terceiro, depois Esmirna, depois Pérgamo, e hoje estamos na era de Laodiceia. É uma forma de interpretar, mas não quer dizer que é a mais correta ou a menos correta. É uma forma de interpretar, de enxergar a história da humanidade através das cartas, né? Vamos lá. Irmão, como as cartas saíam da ilha de Patmos? Bom, ele ficou na ilha de Patmos, Bruno Arantes, né? Mas ele não morreu na ilha de Patmos. O engraçado é que João saiu da ilha de Patmos e voltou para Éfeso. Ele sai ainda de Patmos e fica em Éfeso. Então houve circulação daquilo que ele escreveu. A revelação ele recebeu em Patmos. Mas ele saiu de Patmos depois e ficou mais 2 anos ainda pregando a palavra de Deus, tá? Estou falando do apóstolo João. O que mais? Claudinete, parcelado em 6 vezes será o mesmo preço?
tem um descontinho, viu, Claudinete, do curso. Por exemplo, se você faz em 12, é 12 de 48. Se você faz em 6, os juros é um pouquinho menor, né? Então vai reduzindo. Se você pagar à vista, é 497, tá? Mas pensa assim, ó, você pode pagar 48, irmão, presta atenção comigo, você tá aqui comigo até agora porque você tá achando que é relevante o meu conteúdo. Se você tem R$ 48, faça esse curso. Você vai crescer tanto, tanto, tanto. Se você não gostar do curso, você pode pedir um reembolso em 15 dias. Eu te devolvo completamente o dinheiro. Tudinho, você não, é a garantia que você tem. Você tem R$ 48 para você pagar no seu cartão? Faça esse curso, irmão. Faça esse curso. Vai na minha, faz esse curso. Você vai crescer muito. Você vai crescer muito no conhecimento. E não vai ficar travando igual tá aqui não, né? No curso eu uso a minha câmera mesmo, né? Um microfone de lapela. A qualidade de vídeo, de áudio é outra coisa. Você pode comentar, pode fazer perguntas, você tem o quiz, você pode me chamar no meu e-mail, vou respondendo para você. Tem as mentorias. Ó, semana passada eu fiz mentoria com os alunos numa videoconferência, né? Os alunos conversando comigo e eu fazendo mentoria com eles perguntando ao vivo comigo, vendo na webcam, né? Falando através do celular, todo mundo conversando comigo. Então, faça esse curso hoje. Clica aqui abaixo e faça o curso de escatologia. Você vai crescer muito, muito, tá? Que mais? Amei essa aula, conhecimento enriquecedor. Aqui tá tudo ok, não tá travando não, né? A minha imagem tá travando, né? Tá parecendo um robozinho, não tá não? Eu acho que tá, porque tá quase 90% da minha CPU aqui utilizada. Qual seria o livro de angelologia? Jean, é o livro do nosso curso de teologia. Tá? É o módulo de angelologia. É um curso próprio do Teologar, do nosso instituto. Não é livro de nenhum lugar. É um módulo completo de angelologia que vai de bônus para quem faz o curso. Tá bom? Aí você falou que queria o livro, né? Não, é de bônus para quem faz o curso, tá? Era Timóteo pastor de Éfeso? Timóteo foi pastor de Éfeso um tempo também, tá? Bispo, o senhor poderia detalhar, o Rafa está perguntando, um pouco mais a descrição da árvore da vida que se encontra em Apocalipse 22:2, pois eu não entendi. Vamos lá, Rafael. Deus criou a árvore da vida que ficava no jardim do Éden, para que Adão pudesse comer da árvore da vida, Adão e Eva. Essa árvore podia comer. O que não pode comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida, lá em Gênesis 3, essa árvore da vida, ela foi impedida. Vamos lá, eu não vou conseguir. Eu vou dar uma aula melhor para você. Vamos lá, presta atenção comigo aqui, eu vou abrir. Será que vai dar certo? Vou dar uma aula melhor para você. Vou mostrar, vou revelar, que eu não gosto de revelar essas coisas, mas eu vou revelar, hein? Vem aqui comigo, vamos junto. Vou abrir a minha tela do computador. Tô aqui, tô no Google, certo? Vou abrir aqui o meu aplicativo. Agora quando eu reduzo a minha câmera, fica bom aqui. Vamos lá, presta atenção. Deixa eu abrir aqui no modo de leitura para ficar um pouco maior. Não, deixa eu aumentar aqui. Aqui já vai ficar bem maior. Beleza. Deixa eu abrir aqui para você e responder essa questão da árvore da vida. Vamos lá comigo em Gênesis, capítulo 3. Olha o que está aqui em Gênesis 3, no finalzinho. Leia comigo aqui o finalzinho, 23. Gênesis 3, 23. Vamos ler isso aqui? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Está falando do homem. Voltando um pouquinho, vamos ler do 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Se eu passar o mouse aqui, o que vai aparecer? Quer ver? Vamos ver o que vai aparecer. Lá, aparece Apocalipse 22:14. Não sei se vai dar para ver aí. E coma e viva eternamente, ou seja, para o homem não viver eternamente, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir, a gente não usa mais essa palavra, né? E o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva não tinham mais acesso à árvore da vida e por isso, conforme está aqui, ó, e não viveram mais eternamente, não conseguiam viver mais eternamente, porque não tinham acesso mais à árvore da vida. Quando a gente vai lá, eu vou apertar aqui, ó, quando a gente vai lá para Apocalipse 22, aqui, olha só, foi aqui? Deixa eu ver. Para onde que foi? Não foi. Foi, mas não foi. Acho que abriu em outra, porque tá muito grande aqui, né? Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Acho que é 22, só um minutinho. Procurando aqui na raça, né? Não, deixa eu voltar lá que eu vou achar. Voltando aqui. Vou voltar lá em Gênesis. Olha como é legal você ter um recurso como esse, né? 22, eu tava aqui, eu fui abrindo o Apocalipse 22, né? 22:14. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é o 22:14. Isso mesmo. Tava aqui, ó. Vamos lá. Ó o 22:14 aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E aí se eu apertar aqui, vai estar lá Gênesis 2, Gênesis 3. Ou seja, voltando para cá para você entender agora. Deus proibiu o homem de comer da árvore da vida. E depois, no final dos tempos, Deus vai dar de novo acesso à árvore da vida. Você e eu, você, Rafael, e eu, Tarles, comeremos novamente da árvore da vida. Isso não é maravilhoso? Então, comer dessa árvore é um privilégio para os cristãos. Ok? Ficou bem explicadinho aí, né? Vamos lá. Perguntas aí. Bispo, não consegui entrar no site que o senhor indicou. Que site? Que site que é que você não conseguiu, Ana? Fala pra mim. Não abre nada da Bíblia. No site do Logos, é porque também é pago o Logos. Esse que eu abri agora é pago, tá? Vamos lá. Mais uma perguntinha. Última pergunta. Vamos lá. Última pergunta. Elizabeth, qual é o aplicativo da Bíblia para usar no PC? Vamos lá, deixa eu abrir alguns aqui para vocês verem. O celular deu um problema semana passada. Vou mostrar 3 aqui para vocês, tá? Vamos lá. Ó, começando do azulzinho que você está vendo aí. Esse azulzinho se chama Bíblia Logos. É um aplicativo. Tem vários pacotes, eu tenho Platinum, tem vários pacotes aí, né? Do lado, eu tenho um que se chama... Eita, peraí, desfocou aqui, né? Peraí, deixa eu voltar para cá, vamos focar de novo. Olha lá. Do lado, eu tenho outro aí que se chama Bíblia... Meu Deus, tá difícil aqui, hein, irmãos? Se chama Bíblia Strong. Essa Bíblia Strong que eu tô mostrando aí é para ver o texto no original. Tá? Ele também é pago, mas eu paguei uns R$10 nele, não lembro agora. E do ladinho, que eu recomendo também, tá desfocando, vamos lá, vamos focar de novo. Aí, de ladinho aí, ó, esse marronzinho é o YouVersion, tá? Esse de cima aí, que tá com uma bolinha de 1 ali, né? Esse YouVersion é muito bom também, dá para você comparar textos e tudo mais. E tem também o My Bible. O My Bible é um aplicativo muito legal também. Ok? O apóstolo João morreu como? A tradição diz que ele morreu de morte natural. Ele foi torturado, mas ele não morreu da tortura. Ele morreu de forma natural. Apocalipse 22:2 fala sobre 12 frutos correspondentes aos 12 meses do ano. Exatamente, sobre a árvore da vida, que vai produzir o seu fruto. O seu fruto a cada mês, né? É verdade que a Igreja Católica é a grande Babilônia e as demais são suas filhas? Essa é frase de seitas, né? Tem uma seita que fala isso muito, mas é frase de seita. Não tem na Bíblia isso, que a Igreja Católica é a Babilônia, né? Não tem isso na Bíblia. São seitas que falam isso daí, tá bom? Foi bom para vocês, pessoal?
Foi legal aí pra vocês? Espero que sim. Espero que você tenha se alimentado da palavra. Espero que tenha dado certo aqui tudo que nós fizemos aqui, que tenha sido bênção pra você. Vamos orar? Encerrar aqui? Dá um print na tela aí e marca a gente lá no Instagram, tá bom? Marca a gente lá no Instagram. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula. Que essa série, Pai, seja uma bênção na vida dos meus irmãos. Que nós sejamos impactados cada vez mais com a Tua palavra, Pai. Nos despeça, Senhor, dessa reunião virtual, debaixo da Tua bênção, da Tua graça. Que essas palavras transformem a nossa vida e nós possamos dar frutos para o Teu reino, Senhor. Abençoa esse canal, abençoa cada irmão meu que está aprendendo hoje comigo aqui nessa aula. Meu irmão, eu te abençoo, abençoa a sua família, que o Senhor te dê graça em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique na paz, se você quer estudar, teu lugar.